o 10º mandamento é o início da quebra. Quebrando o 10º mandamento, você quebra todos os outros. Todo mandamento, ele é quebrado a partir da quebra do 10º mandamento, que é não cobiçar. E quando nós cobiçamos algo a ponto de esse desejo nos dominar e nos faz pecar, então nós é que cometemos os outros pecados. Consequentemente, a cobiça, ela me leva a quebrar o 1º mandamento, que é justamente de não ter outro Deus diante do verdadeiro Deus, o Senhor. E toda vez que o meu desejo, a minha cobiça me domina a ponto de eu pecar para satisfazer o meu desejo, ou de pecar porque ele não foi satisfeito, então eu elegi um Deus que não é o Deus da Bíblia, mas é um outro Deus e estou servindo a esse Senhor, que é o desejo que está dominando o meu coração. Nesta noite nós vamos falar justamente, com base em Romanos 7, por que é tão complicado para nós lidarmos com a cobiça? Por que este é um mandamento extremamente difícil de ser obedecido? Então eu quero que você vá para Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 7 até o verso 25, nós vamos entender, segundo a palavra de Deus, por que a cobiça ela nos domina tanto e por que é tão difícil lidar com ela. Mas, ao terminar este sermão, eu quero e espero que você tenha também as ferramentas e as atitudes corretas para lidar com a sua própria cobiça e vencê-la. É possível? Sim. É possível porque Cristo venceu e nós vencemos com Ele. Em Cristo nós podemos ter uma vida vitoriosa. Amém? Romanos 7, de 7 a 25, eu não vou ler todo de uma vez, mas nós vamos lendo e à medida que lemos, eu vou fazendo as explicações e as aplicações necessárias para o nosso entendimento. Então nós vamos ler primeiro o versículo 7, que diz assim, Romanos 7, de 7 a 25, vamos começar pelo versículo 7. Vamos ler juntos? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós pedimos a sua iluminação nesse instante, porque temos diante de nossos olhos um texto que é difícil para nós, mas que é extremamente útil, como toda a palavra do Senhor é, para nos instruir, para nos repreender, para nos exortar, para nos trazer de volta ao caminho. Nós estamos estudando sobre cobiça, e nós temos a plena certeza, ó Pai, que em nosso coração há desejos que dominam e que nos fazem pecar. E nós precisamos tanto aprender sobre isso e encontrar em sua palavra vitória, solução, para não sermos dominados pelos desejos, mas sermos dominados, Senhor, pelo único desejo saudável e desejável, que é o Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, seja o nosso objeto de desejo, a nossa ambição. Que o Senhor, ó Pai, nos ensine isso em sua palavra. Que o Senhor transforme-nos em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo fala aqui, de maneira muito clara, que ele está fazendo uma relação com a lei e a graça. Isso acontece lá no capítulo 6, capítulo 5 e 6. E se você lê o capítulo 6 e não lê o resto, você vai pensar que Paulo está condenando a lei como sendo uma coisa ruim. E é por isso que ele começa o capítulo 7, no verso 7, dizendo justamente que a lei não é ruim, mas a lei tem funções que, aos nossos olhos, nos fazem compreender, um mau entendimento pode nos levar a entender que a lei é ruim, mas não é. Então ele começa a explicar isso, e ele vai falar
o que acontece conosco que dificulta o nosso entendimento e obediência da lei. Então ele fala no versículo 7, que diremos, pois, irmãos, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu reconhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Essa palavra cobiça, não cobiçarás, ela tem a mesma raiz, tanto no português como no grego, que é epitimia, que é justamente um desejo forte, aquele desejo que faz com que todas as minhas afeições se concentrem e se fixem no objeto do meu desejo. É um desejo profundo, forte, um desejo que domina o coração. Necessariamente não é um desejo, não é sempre um desejo ruim. Epitimia pode ser também para você desejar Deus, é a mesma palavra. Mas no caso aqui, cobiça, a forma como foi traduzido e o contexto nos mostra isso, é um desejo forte que concentra todas as nossas afeições, que domina o nosso coração, para que nós desejemos o que é contrário a Deus. Então Paulo está dizendo que a lei informou para ele que ele era uma pessoa cheia de cobiça. Ele não conhecia a cobiça enquanto a lei não tinha falado sobre isso, mas a lei dissera, quando a lei disse não cobiçarás, ele finalmente entendeu o que é cobiça. A lei de Deus mostra e revela a cobiça em nossos corações. Quando somos expostos ao padrão divino, à lei moral, nós finalmente nos vemos como somos. Paulo destaca o 10º mandamento, uma vez que este é a causa da quebra de todos os demais, como vimos no último sermão. Então, por que Paulo escolheu especialmente o 10º mandamento para ilustrar o que ele quer ensinar aqui? Porque é justamente esta a causa que nos faz quebrar a lei, a cobiça. É justamente este o problema que se encontra em nosso coração. O que Paulo está dizendo é o que a lei quer mostrar para nós, o que ela quer revelar, é que há no nosso coração um desejo perverso, uma inclinação que nos leva para o mal. E então a lei nos informa isso, e quando nós somos expostos ao padrão de Deus, nós entendemos como é difícil. E por que é difícil? Porque eu tenho uma outra inclinação. É sempre bom nós lembrarmos disso. A palavra de Deus se refere à lei do Senhor. Nunca se refere à lei do Senhor como algo penoso, como algo difícil. Pelo contrário, nós lemos um trecho de um Salmo 119, que fala que a lei de Deus é maravilhosa, é perfeita, que é um anelo, que é agradável, que consola. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor restaura a alma, dá sabedoria. João fala que a lei de Deus, os mandamentos do Senhor não são penosos. Jesus e Paulo ensinam que cumprir a lei é a expressão máxima do amor, porque o amor é o cumprimento da lei. A lei na Bíblia nunca é ruim. Ao contrário, ela é uma coisa boa e agradável. Mas por que então é tão difícil para nós? Por que então é tão penoso para nós vivermos de acordo com a lei? Não é por causa da lei, não é por causa do que se pede na lei, é por causa da disposição do coração. É por causa de mim. O problema sou eu e não a lei. Então, quando eu sou exposto ao padrão de Deus, eu percebo justamente isso, que o meu coração me inclina justamente para tudo aquilo que a lei condena. Então, para mim, é extremamente difícil cumprir os mandamentos do Senhor. Nós vamos adiante, verso 8, até o 12 agora. Mas o pecado, observe aí, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim
toda sorte de concupiscência. A palavra concupiscência é a mesma palavra no grego para cobiça, para o não cobiçarás, é a mesma palavra, ele está falando da mesma coisa. Nós poderíamos ler aqui que o pecado, tomando ocasião do mandamento, despertou em mim toda sorte de cobiça. É a mesma coisa. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então aqui nós temos uma outra coisa a observar nessa primeira parte, que fala do pecado e da cobiça, no capítulo 7 de Romanos. O pecado desperta a cobiça em nós. O pecado desperta a cobiça em nós. Na lei, o pecado encontrou uma oportunidade de despertar meus desejos e paixões pecaminosas. Justamente porque Deus proíbe em sua lei, eu sou atraído pelo que foi proibido. Assim basta que Deus diga não faça e logo desejamos fazer. Isso é o natural de todo homem. Se eu chegar para você e falar assim, olha, você não deveria comer carne de porco, porque a carne de porco, o porco é um bicho que não sua, então a carne está sempre intoxicada, é uma grande dificuldade para matar os germes que estão nela, por isso ela tem que ser aquecida a tantos graus e não sei o que lá. Então não é bom para você comer carne de porco. Você sairia daqui e provavelmente reveria os seus conceitos sobre a carne de porco. Mas se eu chegasse aqui e falasse assim, você não deve comer carne de porco, porque comer carne de porco é pecado. Na mesma hora, o seu coração ia criar uma barreira sobre essa mensagem. Toda vez que nós dizemos assim, isto não pode acontecer, porque Deus proíbe, nós criamos uma resistência. Pelo simples fato de ser porque Deus proíbe. A cobiça trabalha justamente nisso. O pecado que habita em nós vamos ver daqui a pouco, ele olha para a lei e faz com que o mandamento me estimule a fazer o contrário. E é por isso que quando eu vou para a lei de Deus, e Paulo observa isso, ao invés de encontrar vida, eu encontro morte. Quando eu pensava que estava vivo, coloquei a minha vida diante da lei, o meu pecado reviveu e eu morri. Porque ele está dizendo, eu olho para a lei e a minha natureza me impulsiona a transgredir a lei. Nós temos até, culturalmente falando, palavras, expressões que testificam isso que Paulo está dizendo na Bíblia. Roubado é a fruta roubada. E o beijo roubado? E escondido? E a lei é para quê? Regra é para quebrar, não é? Nós não falamos isso? Nós temos um prazer em transgredir, principalmente se for a lei de Deus. Isso é um fato inquestionável. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O meu coração, eu vejo a lei, e ao invés de despertar em mim o desejo de obediência, o que é despertado em mim é a cobiça pelo pecado. Tiago 1, 14, 15, nós vimos esse texto semana passada, mas é sempre bom voltarmos a ele, porque ele é muito, mas muito preciso em nos instruir sobre este assunto, pecado e cobiça, como eles andam juntos.
Abriu sua Bíblia, Tiago 1, 14, 15. Vamos ler? Ao contrário, vamos lá? Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, como é que o pecado trabalha? Ele trabalha junto com a cobiça. Ele trabalha junto com desejos do meu coração. Ele trabalha junto com aquilo que é o principal objeto das minhas afeições. E quando ele consegue colocar isso em primeiro lugar, ele me leva a consumar o pecado. O pecado e a cobiça nos colocam debaixo de condenação. A conclusão de Paulo é essa, que o pecado e a cobiça nos colocam debaixo de condenação. Tanto Paulo quanto Tiago concordam que o único fruto da cobiça e do pecado é a morte. Agora observe isso. A lei revela o pecado, mas não oferece solução para ele. Ela revela nossa cobiça e as consequências dela, mas não mostra misericórdia. O pecado, por meio da lei, estimula em nós desejos pecaminosos e, dessa forma, descobrimos que somos escravos destes mesmos desejos. Olha o que Paulo diz, versículo 13 e 14. Leia junto comigo. Romanos 7, 13 e 14 agora. Vamos ler juntos? Acaso o bom, vamos lá? Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Quando nós falamos de escravidão do pecado, do que estamos falando de fato? Será que estamos falando de alguma coisa que está fora de nós? Será que estamos falando de alguma coisa que nos pressiona de fora? Não, absolutamente não. Quando nós falamos de escravidão do pecado, nós estamos falando de escravidão dos desejos. Escravidão de uma vontade encadeada, presa pelos desejos, pela cobiça, pela vontade de transgredir a lei de Deus ou de encontrar prazer em uma outra regra de vida que não seja aquela que o Senhor estabeleceu para nós. Portanto, quando você lê na Bíblia que você, ou que quem vive pecando é escravo do pecado, o que você está lendo é que esta pessoa é escrava da sua vontade perversa. Ela é escrava da sua cobiça. É por isso que é muito importante que nós identifiquemos em nós os nossos desejos para separar os que são legítimos daqueles que são pecaminosos e para encontrar a motivação correta para satisfazer aqueles que são legítimos. Porque mesmo desejos legítimos podem nos escravizar a ponto de nos fazer pecar contra Deus. Nós temos lido aqui na escola dominical Ídolos do Coração, e nós já encontramos aqui vários desejos legítimos. Por exemplo, o desejo de Raquel de ser amada pelo seu marido, de ter filhos, desejos legítimos, mas que dominaram tanto o seu coração, que esses desejos tomaram o lugar de Deus e fizeram com que Raquel vivesse uma vida
de pecado, colocando o seu desejo no lugar de Deus. Nós vimos, por exemplo, aqui o caso da mulher de Ló. E é interessante você estudar sobre a mulher de Ló, porque o Senhor Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló tinha um desejo legítimo. Olhava para sua casa, para sua cidade, para sua cultura. Ela desejou uma coisa que todos nós desejamos, mas que nunca pode estar no lugar de Deus e da sua vontade. E quando esse desejo legítimo tomou conta da mulher de Ló, fazendo-se um Deus no lugar do próprio Deus, ela pecou. Então, o grande cuidado, a grande investigação que temos que ter na nossa vida é de saber se os meus desejos estão me dominando, estão se tornando uma cobiça que estão me afastando de Deus. O final de alguém que morre escravizado pelos seus desejos é morte. Porque a cobiça gera o pecado gera a morte. Triste de uma pessoa que morre escravizada pelos seus desejos. Mas vamos adiante. Vamos para o verso 15. E aqui nós vamos ver sobre querer e cobiça. Não são a mesma coisa, pelo menos neste capítulo, nesses versículos que nós estamos tratando aqui, 7 a 25 de Romanos. Paulo aqui fala de querer, mas um querer que não produz ação. Então veja aí, 15 até o 21. De 15 a 21. Diz assim, vamos ler juntos? Eu quero que enquanto você leia, você observe palavras como prefiro, detesto, quero, não quero, para você atentar para a dinâmica do texto. Vamos ler então, de 15 até o 21. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Você viu quantas vezes Paulo falou querer, querer, não querer? Você prestou atenção aí? Eu contei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Prefiro, você vai encontrar, se você contar, vai encontrar 6 vezes, melhor, 4 vezes. Eu estou contando com prefiro, porque prefiro no grego é a mesma palavra para querer. Então Paulo está falando sempre a mesma palavra, telo. Tanto quando ele fala prefiro, quando ele fala quero ou não quero, é exatamente a mesma palavra. Então, pelo menos 6 vezes está aqui que Paulo expressa vontade, querer. E o que acontece aqui então? Paulo fala que ele quer, mas que o seu querer não é suficiente para fazê-lo agir de acordo com aquilo que ele quer. Paulo fala de uma vontade que não produz ação. O que é isso, afinal? Então, nós precisamos aqui entender o que é esse querer aqui em Paulo. Querer não é poder. Nesse texto aqui, e na verdade, excluindo Deus, para ninguém e em nenhuma circunstância, querer é poder. Só para Deus querer é poder. Para humanos, não.
Mas aqui Paulo está deixando enfático em dizer que querer não é a mesma coisa de poder. Eu quero fazer, mas eu não consigo fazer. Eu quero isso, mas eu faço aquilo. Eu prefiro isso, mas eu faço o que eu detesto. O que Paulo está dizendo então? Ele mesmo fala, eu não compreendo a minha própria maneira de agir. Querer, neste caso, é simplesmente a consciência de que algo é desejável, é realmente bom, é preferível, como nós encontramos no versículo 15, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro, é preferível. É a concordância de que o mandamento é de fato justo e deveria ser obedecido, que não há nada melhor. O entendimento de que eu deveria viver segundo a vontade de Deus. Contudo, querer não é suficientemente forte para me fazer agir conforme a vontade de Deus. A palavra que Paulo escolheu para querer é uma palavra que expressa o consentimento com algo, a preferência por algo, o entendimento de que algo é bom. Só que mesmo esse entendimento, mesmo tendo essa predileção, esse desejo, este querer não é suficientemente forte para mover a minha vontade. Ele não é suficientemente forte para convencer o meu coração. É por isso que ele quer, mas ele não faz. Observe. Vamos dar uma clareada aqui. Jesus, ele usa uma parábola que tem duas figuras, um construtor sábio e um construtor louco, insensato. O sábio constrói a sua casa na rocha. O insensato constrói a sua casa na areia. Jesus comparou o sábio àquele homem que ouve a palavra de Deus e pratica. Bom, Jesus usa essa parábola, essa ilustração, essa parábola, justamente ao final do Sermão do Monte, quando todos ficam admirados da palavra de Deus, admirados da autoridade que Cristo tem, porque ele ensina, não como os fariseus. Eles estão espantados com a mensagem que acabaram de ouvir. Eles entenderam que é uma boa palavra, que ela é agradabilíssima, que é isto mesmo que deve acontecer e que todos deveriam viver dessa maneira. Contudo, naquele grupo que ouviu Jesus, havia pessoas que eram iguais ao homem sábio, ao construtor sábio, e pessoas que eram iguais ao construtor insensato. O construtor insensato é a figura usada para a pessoa que ouve, se admira, acha que é certo, legal, mas esta concordância não é suficiente para torná-lo um praticante da palavra de Deus. Uma vez me contaram uma história, a seguinte história. Um evangelista estava no interior e ele estava evangelizando, discipulando um cidadão lá da roça, e um dia esse cidadão falou para ele: olha, missionário, a lei dos crentes é certa, mas não é boa. E aí, mas como é que é isso? Ela é certa, é verdade, nós temos que ter um só Deus, não podemos matar, não podemos roubar, nada disso. Mas ela não é boa. E por que não é boa? Porque aqui, quando alguém vem e rouba uma cabra minha, ou invade a minha terra, eu vou lá, mato ele e se resolve. Se eu for seguir a lei dos crentes, nunca resolve. Ela é certa, mas não é boa. Ele concorda que todos deveriam viver daquele jeito, mas daí a viver daquele jeito é uma coisa completamente diferente. É o querer que não impulsiona a vontade. É igual
o construtor insensato. Ouve, admira, mas no final não pratica. A sua casa está sobre a areia e logo vai ruir. O sábio é aquele que ouve, e então esta palavra não apenas se torna o seu querer, mas se torna o seu desejo mais profundo, a ponto de mover o seu coração, a sua mente, a sua emoção e a sua vontade. E ele começa a viver diferente. E aqui a advertência para nós é: eu duvido que algum de vocês aqui diga que a lei de Deus é ruim. Eu duvido que nós concordemos com alguém que diga que a lei de Deus não presta. Eu tenho certeza de que a cada mandamento que nós estudamos aqui, você olhou para aquele mandamento e falou: é verdade, isto é certo, deve ser assim, mas isso só não é suficiente. Este é o querer de Paulo, que quer, que acha preferível, que acha que é isso mesmo, mas não é forte o suficiente para mover a sua vontade. É apenas o entendimento de que aquilo é bom, mas que não é suficiente para me fazer mudar de vida. É muito ruim isso, porque muitas vezes nós confundimos a nossa concordância com o mandamento, a nossa concordância com a vida cristã, a nossa concordância com os ensinamentos de Cristo, com o de fato viver como cristão. E são coisas absolutamente diferentes. Concordar não é a mesma coisa de viver conforme. É apenas querer, um querer que não move o sentimento. Nós encontramos também no texto a oposição ao querer, que é o não querer, que é o detestar. Como é que eu faço algo que eu detesto? Né? Paulo fala: eu prefiro e não faço. Eu detesto e é justamente o que eu faço. Como é que alguém pode fazer isso? É porque esse detestar, esse não querer, é na mesma categoria do querer. É o entendimento de que algo é ruim, não é preferível, não deveria ser feito, mas esse entendimento não é suficiente para mudar o meu coração a ponto de mover a minha vontade a viver daquela forma. Se eu perguntar para você aqui, lembrar um dos mandamentos aqui. Vamos lá, adulterar é bom ou ruim? Vocês não sabem ainda. Adulterar é bom ou ruim? Ruim. É preferível ou detestável? E quem aqui não está sujeito ao adultério? Se todos se calaram, é porque concordam que em algum momento da vida, Deus tem a misericórdia de nós, eu posso ser tentado a fazer aquilo que eu detesto. Ou não é? Chocolate. Só vale os gordinhos agora. Chocolate é bom ou ruim? Para quem está de regime. Para quem está de regime é bom ou ruim? Ruim demais, né? E você vai na prateleira ali na Americana, vai pagar as coisas, aí tem lá aquelas gôndolas. Chocolate, chocolate, chocolate. Tem uma pausa para Cheetos, chocolate, chocolate, chocolate. Você olha para aqueles Snickers lá e fala: que ódio disso. Você detesta aquilo, mas você detesta porque sabe que pode cair naquilo. Você detesta porque é bom e você sabe que está sujeito à queda. Como alguém pode fazer o que detesta? Só é olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar a resposta. Eu detesto o pecado, mas infelizmente eu não detesto a ponto de evitá-lo completamente. Eu não quero como eu realmente deveria querer. Pois bem, finalmente, o que Paulo fala aqui é que a cobiça move a minha vontade. Este querer que Paulo usa aqui não move a minha vontade, ele não é eficaz, mas a cobiça move a minha vontade. A cobiça me faz agir de acordo com o meu desejo mais profundo. Romanos 7,17 diz assim: neste caso,
Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 21 fala assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Romanos 7, 7, Paulo vai esclarecer o que é este mal que habita em mim e este pecado que habita em mim. Ele já falou disso antes. Ele está falando o seguinte: que mal é esse que habita em mim? Que pecado é esse que habita em mim? Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, de cobiça, porque sem lei está morto o pecado. Do que Paulo está falando quando ele fala que o pecado habita em mim? Ele está falando da cobiça. Ele está falando desse desejo forte, intenso, que me faz ir contra a lei de Deus, que não é suficiente para, a respeito do qual o meu querer, o meu consentimento com a lei, não é suficiente para vencê-lo. O mal que habita em mim. Se você chegar em um lugar, imagine você chegar sozinho com o pastor e falar: pastor, tem um mal que habita em mim. Vai pensar que você está endemoniado, mas não é nada disso. Todos nós, em todos nós, reside o mal, o pecado. É a palavra de Deus quem diz isso. E ele tem um nome, ou pelo menos ele age de uma forma: com cobiça. O desejo que me faz pecar. Preste atenção nisso. Ao contrário do querer, a cobiça é um desejo intenso que concentra e fixa minhas afeições no objeto do meu desejo. Ela supera a minha preferência e o meu senso de certo e errado. Ela supera a minha preferência e o meu senso de certo e errado. A cobiça está em meu coração e domina minha razão, emoção e vontade. Desta forma, o que prevalece não é o que eu quero, mas o que eu cobiço. A cobiça é o mal que habita em mim, é o pecado que me faz pecar. Por que cumprir o 10º mandamento é tão difícil? Porque o 10º mandamento fala de uma coisa que mora em mim. O 10º mandamento, ele vai no ponto central do homem. Ele vai ao coração dele e diz: você não pode cobiçar. Você não pode ser dominado pela cobiça. Você não pode regular a sua vida conforme os seus desejos. Você deve se submeter à vontade de Deus e não à sua própria vontade. Ele vai no ponto. É por isso que ele é o mais difícil. É porque ele é fundamental. Ele é o alicerce no qual todos os outros se estabelecem. É por isso que é tão complicado para pessoas que têm no coração a cobiça viverem de forma obediente a Deus. E é por isso que, se Deus não fizer uma obra em nossas vidas, nós morremos escravizados pelo nosso pecado, pela nossa cobiça. Entenda que nós temos um inimigo perigosíssimo. Ele não é Satanás, ele não é o mundo, ele é a vontade que nos escraviza. É o desejo cobiçoso do nosso coração. Você tem cobiça? Uma pergunta que você precisa sempre refletir sobre: que desejos têm dominado o meu coração? O que eu tenho amado mais do que a Deus? O que eu tenho buscado mais do que a Deus? Eu tenho lido ultimamente um dos livros que eu tenho lido,
o desejo de agradar aos outros. E é interessante, a gente começa a ler alguns livros, né? Nós lemos para nos prepararmos para situações com outras pessoas. No começo do livro tem um teste para saber se você é uma pessoa que ama, viciado melhor, em aprovação dos outros. Eu fiz o teste. E a pontuação foi quase a máxima para quem é viciado em aprovação. É incrível como a gente não conhece o nosso coração. Isso significa, no meu caso, que o desejo por aprovação, que é um desejo legítimo, você querer ser aceito, você querer ter amigos, você querer ser admirado, até para que você possa ajudar pessoas, é um desejo legítimo. Mas quando ele toma a proporção de que tudo que eu faço é para adquirir a aprovação ou para satisfazer o meu desejo, eu já coloquei Deus de lado, eu já coloquei as pessoas de lado, eu não consigo simplesmente cumprir a lei, porque eu não amo a Deus sobre todas as coisas, e não vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo, porque o meu interesse nas pessoas é que elas simplesmente me aprovem, me amem, me recebam. Então eu tenho que olhar para o meu coração e ver até que ponto a cobiça por aprovação, melhor, o meu desejo por aprovação tem se tornado a cobiça do meu coração e o meu Deus, pelo que eu estou disposto até mesmo a pecar. O que tem dominado o seu coração? O que Deus tem mostrado para você que é um ídolo, um desejo dominante na sua vida? O que é? Porque, queridos, é bom você saber disso. Porque quando você sabe disso, você tem a condição de ir aos pés da cruz e pedir ao Senhor que lhe liberte da sua idolatria, que liberte você do seu desejo pecaminoso. Vamos terminar? Versos 22 a 25. Aqui é o graças a Deus por Jesus Cristo. Meus irmãos, se fôssemos que ser salvos pela lei, nós estávamos perdidos completamente. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos cumprir o 10º mandamento. Nós não conseguimos simplesmente deixar de desejar o mal para fazer somente o bem. Nós não conseguimos isso. E Deus sabe disso. Veja então o que Paulo fala. Vamos ler? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você não vai ler assim, né? Desventurado homem que sou. O que tem no final dessa frase? Olha aí. Que tipo de ponto é? Como é que você deveria ler essa frase aí? Veja, pense, crie o cenário. Paulo está nos dizendo que ele quer amar a lei do Senhor e fazer tudo que agrada a Deus. Mas ele encontra no seu coração uma outra lei que domina, que o faz pecar. E ele mesmo disse que esta lei, que é pecado, causou nele a morte. Como você acha que ele falou isso aqui? Ele não falou desventurado homem que sou. Vamos tentar ler melhor? Desventurado homem que sou. Sabe o que é desventurado? É miserável, patético, morto, pobre. Quem me livrará? Vamos ler comigo. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu me lembro do cego lá de Jericó, clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não sou um cego físico, mas a minha cegueira espiritual muitas vezes me impede de ver que os meus desejos estão me dominando e me afastando do Senhor.
Homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus tem um versículo 25. Vamos ler? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Qual é a solução para a nossa cobiça? Não é nada que nós possamos fazer por nós mesmos. É o que Cristo fez na cruz. Lá ele venceu. Ele rompeu as cadeias do pecado. Ele rompeu o que nos escravizava. De sorte que hoje a nossa cobiça pode ser dominada pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós e por nós mesmos, na força do poder de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui está a boa notícia. Romanos 6:6 diz assim: esta é a boa notícia. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que Cristo fez na cruz? Destruiu justamente a natureza que é dominada pela cobiça. Ele crucificou o velho homem. Eu não preciso ceder. Isso não é fatal para mim. Eu posso, por causa de Cristo, do que Ele fez na cruz, vencer os meus desejos. E quando eu for derrotado por eles, eu ainda posso ter a confiança de que, não por causa da minha obediência ou por causa da minha desobediência, mas por causa da obediência de Cristo, aquilo que eu era antes não existe mais. Existe uma nova criatura, criada por Cristo Jesus, para a glória de Deus, e afinal de contas, é isso que conta. Eu estou seguro em Cristo. Esta é a boa notícia. Esta é a notícia que consolava o coração de Paulo quando se viu, ainda que salvo, dominado por paixões pecaminosas que o desviavam da lei do Senhor. Mas também há algo para fazer. Romanos 6:11, abra sua Bíblia aí. Assim também, o que diz aí? Assim também, vamos falar mais forte isso aí? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo que a gente tem que fazer? Nós temos que nos considerar mortos para o pecado. Sabe o que quer dizer considerar aqui? Considerar não é só olhar assim, legal. Considerar aqui é adequar o seu entendimento à sua prática de vida. Nós sabemos o que Cristo fez na cruz. Eu sei o que Ele conquistou lá. Eu sei que a sua realização, a sua obra é libertadora, é salvadora, é reconciliadora. Eu sei que Ele matou o velho homem para me dar uma nova vida nele. É em Cristo que eu estou vivo. Considerar isso é trazer o que está na mente para a vida. É não viver como um escravo do pecado, mas viver como alguém que está livre e vivo para Deus. É dizer para minha cobiça, não! Eu não tenho mais parte com você. Você não é mais o Senhor que me domina. Há um outro Senhor dominando o meu ser, a quem eu quero servir, a quem eu amo, que eu sei que me salvou. Eu preciso dizer para minha cobiça a respeito da cruz e do que Cristo fez lá, e então declarar a minha vitória sobre o meu pecado. Eu não posso simplesmente viver passivamente debaixo da minha cobiça, como se ela fosse fatal para mim. É fatal para quem não tem Cristo. Mas para nós é apenas um inimigo a ser batido. Porque Cristo venceu. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Uma outra coisa que nós temos que fazer se quisermos vencer a cobiça. Está em Gálatas 5,16. Digo
Porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é o mesmo que cobiça. Como é que eu faço para não satisfazer a concupiscência da carne? Eu tenho que fazer o quê? Andar no Espírito. Presta atenção nisso que eu vou falar. Muito mais importante do que tirar coisas da sua vida é colocar coisas em sua vida. Tá certo. Eu tenho que tirar, eu tenho que me esvaziar de cobiça, de desejo pecaminoso, de paixão carnal. Mas se eu me esvazio destas coisas, isso fica vazio, eu estou perdido. A palavra de Deus diz, se eu quero vencer o pecado, eu preciso me encher de Deus. Eu preciso andar no Espírito. Que é a mesma coisa que Paulo diz em Efésios, deixem-se encher pelo Espírito. Ou ele diz assim também, habite a palavra do Senhor ricamente em vossos corações. Ou ele diz que Cristo habite em vocês. Meus irmãos, enquanto estivermos vazios da palavra, vazios do Espírito, vazios de Cristo, o inimigo que habita em nós é quem dominará. O que temos que fazer então, além de tornar coerente o que eu sei com a minha vida, é buscar ansiosamente, é buscar com súplica, com jejum, com o joelho no chão, que Deus me encha a cada dia com seu Espírito Santo, que Ele seja o domínio na minha vida, que Ele seja o condutor do meu viver, que Ele determine o que eu desejo e o que eu não desejo, que o seu fruto se manifeste em minha vida. Meus irmãos, nós temos que buscar a Deus, em oração, em meditação na palavra, na igreja, em comunhão com os irmãos. Nós precisamos acessar todos os meios de graça para que o domínio de Deus nos tome por completo e esta soberania perversa do pecado seja desfeita da nossa vida. Não há como vencer o mal sem estar revestido completamente pelo bem. Deus, o Espírito Santo do Senhor. Por fim, uma última coisa, uma oração. Eu tenho falado que nós precisamos orar. Salmo 119, 36. Essa semana eu aprendi a importância de decorar a palavra de Deus. E você sabe o que significa de cor, né? De cor significa de coração. Não é gravar na mente. De cor é aquilo que toma o seu coração. Isso é decorar. E como é importante decorar a palavra de Deus. E eu gostaria que os irmãos criassem esse hábito de decorar a palavra de Deus. E aqui há um excelente versículo para você começar. Vamos ler? 119, Salmo 119, 36. Inclina-me o coração aos testemunhos e não a cobiça. Esta é a oração do salmista. Essa deve ser a nossa oração.